Evangelho segundo escreveu o nosso querido evangelista João, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu o nosso querido irmão João, evangelho, não é epístola, capítulo de número 21. É o texto em que nós queremos concordar e viver a realidade daquilo que a Bíblia diz a todos nós nesta hora. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canar da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis assim. E fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João, é claro: é o mestre. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos viram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém. Ó Deus, santo, poderoso, onipresente, nossas vidas nesta manhã, Senhor, estão de fato no mar das perguntas, das indagações. O que faremos? Comentaremos apenas o teu reino em grupos, até, Senhor, que descubramos a tua presença, ou estaremos te exaltando assim como o fazemos neste culto, com o coração extremamente aberto, reconhecendo, Senhor, que tu estás aqui. Glórias ao teu nome. Aleluia. Te bendizemos, Pai, porque certamente os nossos questionamentos terminariam em certeza, porque sempre os céus nos dão a resposta. Ó Deus,
Ajuda-nos a não termos a atitude da volta à pescaria, mas do aconchego, da aproximação, da certeza que é o Senhor quem comanda, quem está na nossa praia, quem vive no nosso dia a dia, e que mesmo, Senhor, tendo ido à tumba, Ele não nos teria deixado sozinhos. Ajuda-nos a viver a realidade deste dia, sabendo que Ele, Jesus, está aqui. Glórias, honras, sejam tributadas ao Teu santo nome. Te glorificamos, ó Deus, porque nenhum dos mortos do mundo se apresentaria aos homens, mas o ressurreto Jesus sempre diz: eu ressuscitei, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o seu santo e poderoso nome. Ele está aqui. Engrandecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos. Ajuda-nos a comermos os peixes que trouxestes para a nossa reunião. Ajuda-nos, ó Deus, a comermos os pães em que foram preparados para este banquete, para este encontro, para este momento. Te glorificamos em nome do eterno Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Há uma coisa extremamente gloriosa a ser pensada, digo, a ser lembrada no ministério do Senhor Jesus. A primeira delas são as evidências da sua autoridade e poder. A segunda é a manifestação dele mesmo aos seus discípulos, lhes dando o privilégio de fazerem o trabalho que a ele foi tributado. Mas eles também estariam vivendo a experiência do corpo a corpo, de viver a necessidade daqueles que andavam quilômetros atrás do mestre. E ele lhes disse: vocês vão sair em número de 70, entrem nas cidades, façam aquilo que o reino de Deus faz através da minha vida. Eles voltam felizes, porque as mesmas coisas que Jesus fazia, eles também fizeram. Eles disseram: com os pulsos levantados, os demônios se nos submetem. Os enfermos são curados. Os atribulados são colocados na evidência da calma e da paz. Aqueles que precisam de uma palavra para entenderem o reino, a receberam. E a eficácia da tua palavra foi rasgando corações e efetuando em vidas a realidade da transformação. Ele está ouvindo um relato específico sobre aquilo que era de fato a razão da vida da igreja que seria levantada logo depois da sua morte, ressurreição e ida para a glória. Meus irmãos, entre tantas das evidentes razões da vida, a gente destaca a vida de alguns destes elementos que conviveram com a realidade da presença de Jesus. E a gente pode lembrar inicialmente de Pedro, o primeiro a ser contactado. O seu irmão também adere a Jesus.
E essa história em que este indivíduo de ímpeto quase indomável consegue viver como discípulo de Jesus durante 3 anos e meio. A gente ouve a história de João, o homem de coração doce, terno, compreensivo, aquele que dá tempo à imaginação para conectar as coisas e fazer com que a realidade daquilo que ele via e ouvia cada dia se tornasse um patrimônio na sua alma, no seu coração. E a gente ouve falar de Tomé, aquele que um dia, levantando a sua voz com todo o ímpeto, disse: eu só creio que ele ressuscitou se de fato colocar os meus dedos nas suas mãos. Ele não foi decepcionado. Jesus lhe deu esse direito depois de sua ressurreição, e que com profundo gozo ele chora reconhecendo que as marcas que estavam nas mãos de Jesus era de fato aquilo que ele esperava como radiografia da verdade que o seu coração implementou. Entre tantos, lá estava Natanael, homem de coração limpo, em que Jesus faz referência sobre ele dizendo: este homem não tem dolo na vida dele. Era o princípio de uma vida em que de fato exalava o cheiro da glória de Deus, mas precisava conhecer a realidade do mestre amado, em que ele de fato já estava tendo como elemento que borbulhava no seu coração. Lá estava também Natanael. O Senhor então morre, e a separação durante 3 dias acontece numa falácia tremenda. Não são apenas os discípulos que comentam isto, mas a cidade inteira. E tantas outras que estavam na adjacência, ao ouvirem que Jesus ressuscitou, cada lugar tinha exatamente o seu princípio grupal para comentar aquilo que o Senhor fizera, sofrera, mas agora também eclode. Entre tantos, meus queridos irmãos, a pujança da notícia que ele havia ressuscitado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas 7 irmãos, queridos discípulos, não estou falando irmãos de carne e osso, entre eles alguns eram de fato, puderam então ter um encontro entre eles para fazerem comentário acerca da ressurreição e do ministério de Jesus. Pedro, o impossível, estava nessa reunião, Tomé, Bartolomeu, Natanael, os filhos de Zebedeu, era um número de 7. Eles comentam isto compulsivamente. Eles deixam de fato que este comentário desça aos porões de suas vidas. Eles trabalham na alma a questão de tudo aquilo que eles pensavam a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E diz a Bíblia que enquanto eles comentam tudo isto, Pedro faz uma pausa, faz com que todo comentário agora tenha de fato como que eles tomem uma decisão. Pedro diz: eu já comentei tanto a respeito disso. O meu coração já viveu a realidade da morte de Jesus e de sua ressurreição. Eu fui ao túmulo. Eu e João vimos que ele não estava lá, apenas as vestes, os lençóis que o enrolavam,
Nós estamos ainda com os nossos tímpanos vibrando, porque ouvimos dos anjos que ele ressuscitou, não estava ali, deveríamos ir a Jerusalém para o encontro daqueles que o amavam. Mas, minha gente, meus amigos, eu vou pescar. Quantas e quantas vezes a nossa comunhão é quebrada por alguns momentos por nossas decisões. Quantas e quantas vezes as nossas decisões, meus queridos irmãos, criam de fato uma nova instância, uma nova direção, um novo caminho, e a gente segue por ele como se na realidade fosse a única alternativa a ser tomada naquele momento. E quando Pedro diz, eu vou pescar, os outros 6 que estavam com ele disseram a mesma coisa. Nós vamos contigo. Queridos, quantos de nós estamos às vezes seguindo aqueles que tomam decisões erradas? Quantos e quantos de nós, muitas vezes, queremos tão somente ir para a racionalidade. Aquilo que a gente pensa, achando que dá certo, é aquilo que vamos fazer. E arrastamos conosco outros que também adensam-se a nossa convicção e quem sabe até gritam mais do que nós, impulsionando-nos a fazer aquilo que desejamos. Pedro diz, eu vou pescar. E os demais dizem, nós vamos contigo. Imaginem que lá tinha gente que nunca pescou, mas disse, vamos contigo. Tinha gente que nunca experimentou a realidade de um mar bravio numa noite densa, mas disseram, nós vamos contigo. Descobrimos aqui uma realidade, é que aqueles que intencionam no coração e vivem na prática de determinadas convicções erradas, eles podem motivar outros a fazerem a mesma coisa e andarem na linha de riscos. Se eu não sei pescar, por que vou pescar? Se eu não sei dirigir, por que estou no volante de um carro? Se eu não sou médico, por que eu vou pegar num bisturi para fazer uma cirurgia? Se eu não entendo de cálculos, por que estaria de fato na frente de uma máquina calculadora fazendo tais e tais cálculos, quem sabe até para errar todo o planejamento de alguém experiente? Mas quando Pedro diz, eu vou pescar, os outros dizem, nós vamos contigo. Aprendamos uma coisa, que o tempo de fato é o elemento, meus queridos irmãos, que espera pelas nossas decisões. Ele está aí. Ele é o elemento em que estar de fato na vacância e todos estão dentro da mesma preferência e decisão. Ir ou não ir. Decidir ou não decidir. E aqueles que foram com Pedro, certamente, queridos, não tinham a mesma experiência que ele tinha. Pescaram a noite inteira. Aprendemos uma coisa, que as nossas experiências não valem para todas as nossas decisões. A gente precisa aprender a depender de Deus, a orar, a buscar a face do Senhor, a colocar o coração em ordem. Nós estamos vivendo na prática da lógica. A lógica é que comanda. A lógica é a nossa direção. A lógica é o nosso Senhor. A lógica muitas vezes é o elemento impulsivo que nos leva até a desobedecer aquilo que as santas e sagradas escrituras nos dizem. Uma noite inteira pescando, sem pegar um só peixe. Será que nós temos muitas vezes nos encontrado nestas decisões, nestas situações, nestas longas madrugadas, nestas longas pescarias, nessas longas investidas sem ter nenhum resultado? E às vezes nós dizemos assim, eu orei tanto,
e Deus não me ouviu. Eu desejei tanto e Deus não me atendeu. Eu procurei tanto e não encontrei nada. Pedro, meus amados irmãos, é o elemento que trabalha o coração dos outros numa decisão tão rápida, quase inimaginável. E a gente entende que a decisão deste homem, levando outros a fazerem a mesma coisa, parece até que era aquilo em que eles pensavam. O pensamento de Pedro vai dar certo, e nós que não temos nenhuma outra ocupação, certamente haveremos de herdar alguma coisa que vai nos ajudar na vida, no dia a dia. É a lógica, é aquilo que se pensa. Quando não dependemos realmente de Deus, estamos vivendo aquilo que o nosso pensamento diz. É assim, parece até que qualquer rua é o endereço que estamos procurando. O texto nos diz que eram 7 homens que ocultaram-se no mar, enfrentaram a escuridão. Quem sabe nenhum deles estar de fato pegando nas redes, mas deixa isto somente com Pedro e seu irmão. Eles querem ver. Parece até que entrarem no mar e viverem a primeira experiência seria de fato uma decisão que poderia servir para o futuro. Uma espécie de precaução para a sustentabilidade na vida. Se o Senhor não for conosco, se Deus não nos der a verdadeira direção e total direção, meus amados irmãos, nós seremos como um carro sem governo. Vamos falar destes homens. Pedro, o impossível. Parece até que a gente gosta daquele que lidera, daquele que fala muito, daquele que assume o controle das coisas, daquele que numa conversa comanda. Tem gente que é assim. Chega numa conversa, tem 4, 5, ele chegou por último, mas a sua palavra já está com sua voz acima dos outros e os seus argumentos parecem os mais plausíveis possíveis. Pedro é assim. O mar, de fato, é o elemento que vai dizer quem é Pedro. É o mar. É exatamente aquele elemento que Deus criou, quem vai revelar de fato quem é Pedro. E quando eles não pescam absolutamente nada, voltam certamente olhando para Pedro e perguntando: onde está a tua experiência? Mas o silêncio é o elemento, meus queridos irmãos, que está de fato fazendo o filtro real de tudo aquilo que aconteceu na noite. Era madrugada ainda, diz o texto, quando eles voltam para a praia. E quem estava lá? Jesus. Graças a Deus que Jesus chega cedo nas nossas controvérsias. Aleluia. Graças a Deus que Jesus chega cedo nas nossas decisões erradas. Graças a Deus que Jesus chega cedo quando nós tomamos de fato o rumo em que não foi indicado absolutamente por ele. Jesus havia dito a Pedro que ele seria pescador de homens, mas agora ele entendeu que deveria voltar a ser pescador de peixes. Quem mais estava lá? Tomé. Imagine, pois, o que Tomé dissera no meio dos discípulos: se porventura é Jesus, então eu quero colocar o meu dedo nas suas mãos, porque eu quero provar que lá tem o sinal dos cravos. Jesus houvera dito a Tomé: seja crente e não incrédulo. Tudo indica que Tomé não havia aprendido a perfeita
e gloriosa e real lição para viver uma nova demarcação do discipulado em sua vida, na área em que ele precisava de fato servir a Deus. Quem estava lá? Natanael, segundo já fiz o comentário. Natanael, meus queridos irmãos, é aquele indivíduo que parece que fazer silêncio em meio exatamente ao distúrbio que Pedro causou seria exatamente o elemento mais sensato possível, porque ele precisava de viver a realidade daquilo que Jesus lhe dissera alguns dias antes da sua morte. Ah, meus irmãos, como de fato às vezes o nosso caminho e as nossas decisões precisam serem de fato examinadas acuradamente. Quem estava lá? Os 2 filhos de Zebedeu. Estes não demonstram absolutamente nenhuma atitude. Certamente a única coisa em que estar fazendo, na realidade, a semelhação entre eles é o cansaço. Pois quem não tem costume de ir para o mar, passando a noite em ondas revoltas, certamente, além do medo, estar extremamente cansado. É assim que a gente aprende a lição de querer viver sem a direção de Deus. Isto vai nos cansar. Há cristãos que precisam disto, cansar, na tomada de decisões que ainda ele não conseguiu refletir que está errada. Pedro, quando disse, meus queridos irmãos, queria pescar e teve a adesão destes indivíduos que estavam aí, agora encontram Jesus na praia pela manhã. A Bíblia diz que o dia vinha raiando, o sol estava certamente brilhando no horizonte, e eles chegam, e a Bíblia diz que eles não reconhecem quem é Jesus. E Jesus de longe lhes diz: o que vocês apanharam? Eu aprendo aqui, meus queridos irmãos, uma sublime lição. É que quando meus dias e noites sem a direção de Deus me trazem cansaço e falta de resultados, o Senhor está me esperando para me perguntar o que eu fiz. O que estamos fazendo? Quais de fato têm sido as nossas decisões? Que elementos nós temos na realidade construído para viver, meus amados irmãos, a adesão, a aderência, a aproximação, a imputação do reino de Deus nas nossas vidas? Quais são os elementos? A insensibilidade hoje é um dos elementos que nos acompanha toda hora. A gente dorme, acorda e fica do mesmo jeito. Parece que o Espírito de Deus saiu da terra. Parece que a Bíblia não existe. Parece que os conselhos e estudos pastorais, eles são simplesmente frutos da mente humana. Parece até que o vazio é o elemento mais cômodo a viver. Igreja amada, vamos lembrar que o nosso empenho no reino de Deus é de fato ouvir aquilo que Jesus nos recomendou. Mas o texto nos diz que Jesus estava na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Vocês têm alguma coisa aí para comer? E a resposta imediata foi esta: não, seca, não temos. É claro que quando nós não buscamos a Deus, nós não temos nada a apresentar. O nosso vazio é a nossa resposta. A nossa noite em claro, sem quaisquer resultados, é a nossa resposta.
e por sinceridade em dizermos não, parece até que o assunto foi encerrado. Mas Deus, para a manifestação de sua glória, não vai fazer silêncio no nosso silêncio. Ele não vai parar diante de qualquer palavra em que, meus queridos irmãos, seja ou seria a nossa resposta para Deus. Ele vai dizer: eu tenho a provisão. Aleluia. Ele vai dizer: eu sei como fazer com que vocês se reanimem, tomem no coração a realidade de que o reino de Deus é vivo e existe, e ele prescruta os corações humanos. O texto diz: então Jesus lhes disse: lançai a rede. E eles não estavam muito distantes da areia da praia. Voltem e lancem a rede. E há uma coisa aqui que me chama a atenção em Jesus dizer do lado direito. Talvez a gente chegue a concluir que eles lançaram a rede a noite toda do lado esquerdo. Mas essa não é uma realidade. Quem pesca vai pescar do lado mais conveniente na sua cabeça. E o mar era mar, não era um braço de rio qualquer estreitinho em que eles teriam que colocar o seu barco de um lado e escolher o outro para lançar em suas redes. O mar era mar, eles poderiam lançar de qualquer lado. Sabe de uma coisa, Rocha? Deus nos deixa lançar a nossa rede de qualquer lado, mas Ele tem o lado determinado. A gente pode lançar, não tem problema. A questão não era o lado, foi a decisão de Pedro: eu vou pescar. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, achamos que a nossa decisão é a decisão de Deus. Achamos que o nosso coração está de fato rendido ao Espírito de Deus para obedecer suas ordens, quando nós voltamos muitas vezes à nossa velha natureza e fazemos apenas aquilo que queremos. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor, você não está reconhecendo? Como de fato a gente agora vai associar aquele discípulo a quem Jesus amava? E a prova é que João também estava preocupado em amar Jesus de todo o seu coração, e o seu coração havia até atingido a sua visão para enxergar que era Jesus quem estava ali. Quando nós amamos o Senhor, é mais fácil enxergar o que Ele está fazendo e ouvir o que Ele está nos dizendo. Quando nós amamos ao Senhor, é fácil a gente chegar, meus queridos irmãos, a se render. É possível que já tínhamos feito o esboço de um determinado plano, mas Ele chegou apenas com uma palavra simples e simplesmente disse: façam do meu jeito. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. A versão aqui não diz que Pedro estava totalmente nu. Diz apenas que ele tinha tirado a veste comum e estava com aquela costumeira da pesca. Mas mesmo assim, com a roupa curta, ele teve vergonha e caiu na água. Meus irmãos, quando nós de fato não estamos em ordem, alguma coisa diferente vai acontecer.
quando nós não estamos vivenciando a realidade da ordem de Deus, do plano de Deus, da santidade de Deus, da graça de Deus, de ouvirmos e executarmos a palavra de Deus, alguma coisa vai acontecer. E o texto nos diz que eles lançaram a rede e não podiam puxar a rede, diz o versículo de número 6, porque era grande a quantidade de peixes, 153. Quando a ordem obedecia, grandes coisas acontecem. Amém? Quando a ordem é obedecida, aquilo que não aconteceu no nosso esforço durante todos e quaisquer tempos, vai acontecer dentro exatamente da medida de Deus, e nós deveremos entender que é com rapidez. Jesus não os deixou mais uma noite na pescaria. Jesus realizou o milagre da vinda dos peixes imediatamente, e estes passaram a enxergar que somente Ele, Jesus, é quem poderia fazer aquilo. Chamem os outros. Eles precisam participar, eles precisam ter a visão daquilo em que está acontecendo. Quando nós obedecemos ao Senhor, meus queridos irmãos, outros hão de, na realidade, participarem desta ação eclodente, poderosa, extraordinária do Senhor. Porque o reino de Deus é este elemento que vai trabalhar no nosso coração uma nova realidade. 3 coisas para terminarmos. A primeira delas, os outros discípulos viram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distanciados da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Vocês lembram que Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Agora ele está dizendo: eu tenho já o que vocês podem comer. Ele estava dizendo que nada seria impossível a ele fazer para mostrar àqueles 7 homens que a realidade do reino acontece de maneira completamente diferente. Às vezes buscamos tanto o que queremos e não alcançamos. Por que não? Esta pergunta só vai ser respondida quando você ver as evidências da maneira como Deus agiu. Porque não adianta eu dizer aqui para você: Deus vai agir apenas nesta linha. Deus não vai agir apenas naquilo que pensamos. Como então os discípulos poderiam imaginar que lá na praia já tinha peixe e pães preparados para que eles pudessem se alimentar? Deus é surpreendente. Deus é extraordinário. A manifestação de sua glória, meus queridos irmãos, acontece da maneira inversa daquilo que pensamos. Quem entre eles estaria pensando que lá na praia já tinha peixe assado e pão quentinho para que eles pudessem se alimentar? Às vezes a gente não imagina o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer além do que pensamos e pedimos. Ele faz além daquilo que o nosso coração, meus queridos irmãos, está solicitando. Deus, como Deus, estar acima, estar à frente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai fazer como lhe apraz. Segunda coisa a ser pensada. Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 peixes.
E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Agora tem peixe, mas os peixes assados vieram da mão do mestre. Agora tem peixes, mas além de peixes tem pães. Quem trouxe? O mestre amado. Além dos nossos esforços e obediência, Deus tem coisas maiores para nos entregar. Queridos, Jesus disse assim: vinde e comei. Termino com o verso de número 12. Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Por que não? Por que não perguntar: quem és tu? Porque João havia dito: Senhor, aliás, Pedro é o Senhor. Se não fosse ele, nós não teríamos peixes na rede, não teríamos pão e peixes assados, e não teríamos como repartir tantos peixes com 7 homens. Aprendamos a última lição. Deus quer que todos nós participemos da mesma bênção, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe.